Cumprimentar todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, deixar aí seu joinha, deixar o seu compartilhamento, deixar aí o seu joinha, amém? Em todas as redes sociais também compartilhe, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Toda semana nós postamos a Escola Dominical no YouTube. Com o seguinte tema: aviva, Senhor, a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Você que não assistiu a lição de 1 até o 9, estuda para você entender a 10ª lição. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento na vida pessoal, na vida da pessoa, si próprio. O texto áureo diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versículo 3 e 4. A verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que a palavra avivamento é avivar-se, é você despertar, é você fazer a obra do Senhor, é você melhorar. Se você não ora, você começa a orar. Se você não jejua, começa a jejuar. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos despertar, precisamos pregar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. E aqui fala, amados queridos irmãos, nós vamos ler aqui os 3 objetivos que nós vamos falar, os 3 tópicos que nós vamos falar na lição. O primeiro tópico: o avivamento na vida do salmista. O segundo tópico: a vida pessoal e a familiar do crente avivado. Perdão, queridos, é o terceiro tópico. O segundo tópico, que é o avivamento espiritual do crente. Então, nós vamos falar aí sobre o avivamento pessoal. Então, é o avivamento da pessoa. Então, o avivamento é para si próprio. Eu preciso mudar. Então, eu mudo do interior, de dentro para fora. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui, a vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que o avivamento é isso, é um despertamento. É você pregar a palavra de Deus. E aqui fala: ademais, não pode haver igreja local avivada sem os membros. Então, amados queridos irmãos, muitos pensam assim: eu sou a igreja, eu não preciso congregar. Nós sabemos que os desagregados são aqueles que não querem estar na casa do Senhor. Eles pensam que a igreja ele está dentro da sua própria casa. Eu sou a igreja, eu não preciso estar nos templos. Amados queridos irmãos, nós precisamos estar nos templos para nós se reunirmos com os membros. Nós sabemos que nós somos membros, nós somos um só corpo. Nós sabemos que Cristo ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, amados irmãos, preciso essa reunião. Nós sabemos que a assembleia é um agrupamento de pessoas. E nós sabemos que a igreja, que é eclésia, chamados para fora. Então, nós somos chamados para fora, para pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos, amados queridos irmãos, aqui fala, fervor. Então, precisa a pessoa ter fervor, precisa ter o Espírito Santo. Nós sabemos que a pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, ela precisa buscar. Quando ela busca, ela recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Logo após, ela recebe o revestimento de poder, o renovo. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos ter o Espírito Santo. E o fervor é o despertamento, é você fazer a obra de Deus, é você orar, é você jejuar, é você anunciar o evangelho. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias.
Então, amado irmão, precisa vir de mim primeiramente, não das pessoas, mas sim primeiramente de mim. Como a lição está falando, um avivamento pessoal. Então, esse avivamento deve vir da minha parte. Eu preciso mudar espiritualmente. Eu preciso ser um novo homem na presença do Senhor. Nós sabemos, amados irmãos, que o avivamento, ele é espiritual. Ele vem, de dentro. Nós vemos aqui que o salmista, ele todo momento, ele buscava o Senhor. Aqui fala, óbvio, ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne que deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força. Então, ele viu ali a grandeza do Senhor. Então, ele viu que tinha que buscar o Senhor em todo momento. Eu te buscarei de madrugada. A minha alma tem sede de ti. Então, nós sabemos que a nossa alma tem sede de Deus. Como Deus falou comigo de manhã para ler a palavra de Deus, fazer leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. Eu já estou na 20º capítulo de Gênesis. Eu estudei a máquina da criação, que Deus criou primeiramente os céus e terra. Depois eu estudei lá sobre que Deus ele terminou toda a sua obra no 7º dia. No capítulo 3 fala sobre a queda do primeiro casal. O capítulo 4 fala sobre Caim. O 5 fala sobre a genealogia de Sete. Então, eu estudei, amados queridos irmãos, do 1º até o 20º capítulo de Gênesis. Então, amados irmãos, isso porque é um despertamento. Deus falou comigo de manhã. Para mim, ler a palavra de Deus. Eu estou obedecendo a ordem de Deus. Então, amados queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é importante. Vamos ler aqui em Salmos 55 e 17. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, abre aí sua Bíblia, Salmos, livro de Salmos. Nós sabemos que Salmo não tem capítulo, é livro. Livro de Salmos 57, Salmos, Salmos, livro, capítulo 55, versículo 17. Fala o seguinte: de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, o livro de Salmos 55, versículo 17, não tem capítulo, amado irmão, perdão, eu falei capítulo, não é capítulo, é livro. Então, livro de Salmos 55, versículo 17. Então, nós vemos aqui, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei. Então, nós vemos que Davi, ele queixa-se da malícia dos seus inimigos e persevera na oração. Nós sabemos o que é oração. A oração é uma comunicação com Deus. Então, amados queridos irmãos, nós devemos orar, devemos dialogar com Deus, devemos conversar. O que é dialogar? Conversa. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que o salmista Davi, ele tinha uma intimidade com Deus pessoalmente. Ele pedindo a Deus que ele livrasse ele dos inimigos. Amados queridos irmãos, o primeiro tópico fala o seguinte: o avivamento na vida do salmista, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista, então ele buscava insensatamente, ele buscava que Deus livrasse ele dos inimigos. Então, ele buscava Deus na súplica, ele não só orava, mas também ele buscava e insistia para que Deus abençoasse ele. Amados queridos irmãos, vamos aqui para o segundo tópico, que fala o seguinte: o avivamento espiritual do crente, então, do cristão. Então, esse avivamento, amados queridos irmãos, ele é individual, é da pessoa. Então, eu preciso ter esse avivamento na minha vida, eu preciso ter esse despertamento, eu preciso anunciar a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser um crente verdadeiro. E aqui fala, reservando uma agenda de piedade, à luz que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja plenamente avivada. São os elementos que ao longo da escritura e da história da igreja encontramos como modelo espiritual, como para o crente, a prática da oração, da leitura. Tá vendo, amados irmãos? Então, isso é avivamento. É você se praticar, a prática da oração,
A oração é uma comunicação. É você estar orando. A leitura devocional, igual eu estou fazendo. Eu levantei pela manhã, o Espírito Santo falou comigo, lê a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é infalível. Ela a palavra, ela não falha. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual. Então, amados queridos irmãos, os irmãos tiram tempo para ler a palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas trabalham, mas sabemos que nós temos um dia 24 horas. Então, amados queridos irmãos, tira um dia para você ler a palavra. Eu estou lendo 2 capítulos por dia. Eu já estou no capítulo 20 de Gênesis. Então, em nome de Jesus, que eu creio, antes do final do ano, eu vou terminar esse livro todo. Nós sabemos que são os livros inspirados por Deus. Nós vemos que Deus usou os 40 escritores para escrever a Bíblia. E nós vemos, amados queridos irmãos, que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. E aqui, amados queridos irmãos, então isso é o despertamento. Então o cristão deve ter na sua vida individual. Então, isso que eu estou fazendo, amados queridos irmãos, ler a palavra de Deus é um despertamento. Por quê? Porque eu estou alimentando a minha alma espiritual, alimentando o meu espírito. Nós sabemos que para a pessoa se alimentar fisicamente, ele precisa tomar o café da manhã, ele precisa almoçar, ele precisa jantar. Para estar boa saúde, também estar vivo. E nós sabemos que esse alimento é físico. Agora, o alimento espiritual é a palavra, é a oração, é o jejum. Isso é o alimento espiritual para a alma. Então, amados queridos irmãos, aqui está falando sobre a prática da oração. A leitura, então, tudo isso, amados queridos irmãos, é um despertamento para a nossa vida espiritual. O terceiro tópico, a vida e a família, o familiar do crente avivado. Então, aqui, amados irmãos, dentro da casa, da família. O homem, nós sabemos que o homem ele é o cabeça. A mulher é a companheira. E nós sabemos que o cristão também deve ser avivado dentro do seu próprio lar, ser um bom esposo. Fazer oração devocional, orar com a família, fazer culto doméstico. Então aqui, amados irmãos, é a vida pessoal do crente. Então o cristão deve ser crente dentro da sua própria casa e dentro da igreja. Então a Bíblia fala, amados irmãos, para que ser um crente, ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, então precisa ser avivado. Então, amados queridos irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Não falei todos os tópicos, caso o meu celular não tem espaço para a memória. Vou só concluir aqui, fala o seguinte. Nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter. Então, amados irmãos, nós vemos que o salmista Davi, ele tinha uma intimidade com Deus. Nós vemos que Deus usou ele para orar. Esse foi um despertamento. Ele estava se queixando que os seus inimigos estavam atrapalhando ele. Aqui fala, ó. Davi deixa a maioria de seus inimigos, persevera em oração. Então, ele perseverou em oração. Então, amados irmãos, ele está pedindo Deus para Deus livrar ele do mal, dos seus inimigos. Então, amado querido irmão, Davi, ele foi um grande exemplo. Sabemos que ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi o rei Saul. Nós vemos que Deus escolheu Saul, mas nós vemos que o povo também escolheu Saul como rei. Mas nós vemos que Deus não aprovou o reinado de Saul. Por quê? Porque ele não se arrependeu. E nós vemos que Davi, ele também pecou 2 pecados. Pecado de homicídio e de adultério. Mas, amados queridos irmãos, ele se arrependeu. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos que Davi, ele teve suas consequências, teve. A Bíblia diz que a espada nunca sairá da sua própria casa. Mas nós sabemos que Deus deu uma nova chance para o rei Davi. Então, amados queridos amados irmãos, nós vemos que Davi ele era humilde, ele era apacentador de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E nós vemos que Deus chamou ele para ser rei. Então, amados queridos irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos estudar
A próxima lição será no outro domingo, o avivamento e a missão da igreja. Então, aqui vai falar sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho. Qual é a missão da igreja? É expulsar os demônios. Qual é a missão da igreja? É discipular. Nós sabemos que o discipulador é que ensina, e o discípulo é o que aprende. Então, nossa missão, amados queridos irmãos, é anunciar a palavra de Deus. Então, espero, irmãos, na lição 11. A lição 12, nós vamos falar sobre o seguinte assunto aqui. Vivendo no Espírito. E o último assunto, que é a lição 13. Aviva, Senhor, a tua obra. Então, amados queridos irmãos, a lição 9 que nós vamos falar no segundo trimestre, vamos falar sobre o relacionamento entre família. Será importante também, os irmãos não percam essa lição do segundo trimestre, porque vai falar sobre a família, sobre a vivência do marido, da esposa, dos filhos. Então, os irmãos não percam a escola dominical. Então, os irmãos são convidados a participar da escola dominical. Sabemos que a escola dominical é a melhor escola do mundo. Por quê? Porque você está ali para sentar. Nós sabemos que nós devemos ser aluno. Nós devemos ser humilde. Então, nós somos ali alunos. Nós estamos ali para aprender como professor. Aí, depois que você aprende como aluno, aí sim você pode ensinar. Amém? Então, eu estarei orando, amados queridos irmãos. Meu Deus e Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa cada vida assistindo este vídeo, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, mudar a nossa vida, que nós possamos, ó Pai, ser um crente verdadeiro, que nós possamos ter prática de orar nas orações, ter prática de ler a Tua palavra, Senhor, pregar o Teu evangelho. Nós sabemos que isso é o verdadeiro avivamento, Pai. Não é só sentir poder, Senhor, ficar pulando, Senhor, e depois não ter mais aquele avivamento. Não é isso, não é avivamento, Pai. Avivamento é um despertamento, é estar em comunhão contigo, Senhor, estar nos cultos, pregando a Tua palavra, anunciando o Teu evangelho, ganhando almas para o Teu reino, Senhor. Abençoa poderosamente as nossas vidas, ó Pai. Amém. Que Deus